Ele é doido. Ele está um ano na frente da Marcela. Marcela também está fazendo. Marcela está fazendo a parte do... Como é que é? O C100. Ele falou que ele deixa eu tirar o som aqui. Olá, Letícia, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Estamos na mesma sala? Ué, E eu acho que o outro professor está na sala. Eu acho que o senhor está na sala errada, professor. eu? É. Ah, sim, a minha sala eu acho que é a 4. Deve ser. Estranho. Tá, desculpe aí. Um abraço. Nada, que isso. Um abraço. Quem é esse cara? O Fábio Nacu? Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Tudo certo? Está tudo bem. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Deixa eu conversar uma coisa com vocês aqui. Semana que vem é a nossa avaliação. Nós vamos terminar as aulas, né? Ainda tem um pouquinho de aula para a semana que vem, para terminar o caso clínico, né? E aí temos a nossa avaliação. Como será feita a nossa avaliação? Já falei para vocês, vou repetir. Vai ser através de um formulário do Google.
que vocês precisam colocar o nome, responder as perguntas e colocar o e-mail, para eu identificar quem respondeu, né? Então, só permite uma resposta e, obrigatoriamente, tem que colocar o nome e o e-mail e clicar em enviar. Só permite uma resposta referente àquele nome, àquele e-mail, obviamente, né? E eu também determino o tempo que vocês vão ter para responder o formulário. Vai ser 1 hora. Depois que eu colocar disponível lá o link, vocês vão ter 1 hora para responder, depois eu termino com esse horário e não aceito uma resposta. Por que eu estou falando isso? Eu vou corrigir, né? Espero que vocês todos façam uma boa avaliação, e a avaliação da disciplina é apto ou não apto, né? O não apto é quem teria uma nota inferior, né, ao que a universidade coloca ali como limite para ser aprovado, e também se não responder o formulário. Se não responder o formulário, eu vou considerar como não apto. E aí, posteriormente, a gente vê o que faz com esse aluno que não respondeu o formulário. Por isso que eu estou falando com vocês hoje, do que vai acontecer semana que vem. Eu vou botar aqui no chat um exemplo, como se fosse um testezinho, só para vocês verem como é que funciona. Deixa eu entrar aqui para pegar, só para mostrar a vocês. Está ali o link. Esse link está escrito assim: teste, Integração Curricular 4, 2022, 1, teste. Se vocês abrirem, vocês vão ver que tem 2 questões para serem respondidas, tem que colocar o nome e o e-mail e enviar. Vocês podem abrir e ver como é que vai ser. Serão 10 questões para vocês responderem. Alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. A turma de vocês, eu estou vendo aqui, tem 21 pessoas dentro de sala, né? Essa turma é maior do que 21 pessoas, então eu peço que vocês avisem aos seus colegas, naturalmente, né? Porque tem que ter a presença, né, de cada aula, e a regra do jogo é: não respondeu as perguntas da avaliação é igual a não apto, tá? Espero que todos fiquem cientes disso, para que possam abrir o link e responder, tá bom? Então, hoje, nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo do caso clínico que a gente está discutindo, que é o caso clínico 2. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Então, olha só, eu já li o caso clínico, né, não vou ler novamente, né, e nós listamos ali várias patologias que poderiam ser discutidas em relação ao caso clínico, né? Na aula passada, nós discutimos 3 pontos. A gente discutiu doença hepática crônica, a gente discutiu hemorragia digestiva e a gente discutiu também choque. Foram 3 possibilidades
que poderiam suscitar discussão a partir do caso clínico. Hoje nós vamos observar esses outros itens, né, que estão colocados ali, né? Como está dito aqui, algumas questões merecem atitudes imediatas no atendimento. Ali está a filha, né? Refere que encontrou o pai desacordado, houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio, posteriormente cefaleia e mialgia. Algumas vezes, quando nós atendemos esse modelo de paciente, existe a possibilidade que o paciente tenha feito o que a gente chama de crise convulsiva, né? O paciente letárgico, confuso, né? Poderia ser um estado pós-comicial. E aí, qual seria a atitude nossa frente a um paciente que está fazendo crise convulsiva? Quer dizer, uma emergência médica que precisa de tratamento imediato, né? Abordagem no pronto-socorro, quer dizer, quando a gente atende um paciente no pronto-socorro com crise convulsiva, o que significa, né? Para que eu possa resolver as coisas em medicina, já foi dito, né? Eu preciso ali ter um armazenamento de dados, né, que permita que essas informações possam ser integradas, né, e a partir do momento que eu estou vendo aquele quadro clínico, isso me permite que eu faça o diagnóstico do problema a ser resolvido. No caso da crise convulsiva, o que significa? Uma atividade elétrica normal do cérebro. Essa atividade pode produzir uma alteração ou perda da consciência, acompanhada de espasmos musculares involuntários, o que é definido como crise convulsiva ou convulsão. Quer dizer, essas contrações, esses espasmos musculares involuntários, né, tônico-clônicos, né, que muitas vezes a gente se refere com essa terminologia para descrever um quadro de crise convulsiva ou convulsão. Isso normalmente está acompanhado também com perda de consciência ou alteração do nível de consciência, e depois que cessa a crise convulsiva, muitas vezes há o retorno ali à situação de normalidade após um estado que a gente chama de estado pós-comicial. Como tudo em medicina, a pergunta que deve ser feita em relação ao diagnóstico é fazer o diagnóstico diferencial. É crise convulsiva mesmo? O diagnóstico diferencial tem várias patologias ali que poderiam ser colocadas, né? Crise ansiosa aguda, síndrome do pânico, acidente vascular encefálico, o paciente tem esse histórico, uma síncope, né, para diagnóstico diferencial da crise convulsiva. O atendimento inicial no pronto-socorro inclui, né, receber o paciente, né, colocá-lo em uma posição, né, que possa haver abertura das vias aéreas e colocá-lo numa posição, caso haja vômitos, para que não ocorra broncoaspiração. Também, no ambiente hospitalar, nós vamos proporcionar um acesso vascular, né, para a administração de drogas, né, uma punção de uma veia, a colocação de um gelco, né, a monitorização desse paciente e a suplementação de oxigênio. E nós vamos utilizar drogas para terminar, para abortar a crise convulsiva. É importantíssimo que isso seja feito, né? E aí são duas drogas principais que a gente usa para tratar a crise convulsiva no ambiente de emergência. A droga que nós fazemos para terminar a crise convulsiva, para abortar a crise convulsiva no tempo zero, quer dizer, tempo zero é o primeiro atendimento do paciente, né? Não se preocupem com a dose do diazepam, né? Eu estou falando da primeira droga, que é o diazepam, que a gente vai utilizar para terminar a crise convulsiva, abortar a crise convulsiva. Não se preocupem com a dose. Eu quero que vocês guardem o nome da droga que a gente vai utilizar no primeiro momento. Então, nós vamos fazer uso imediato do benzodiazepínico intravenoso, né? E logo a seguir, a crise convulsiva, digamos que na maioria dos casos, a crise convulsiva cedeu e o paciente acordou. O que eu vou fazer nos próximos 5 a 10 minutos, né? Esse paciente, eu terminei a crise convulsiva, né? Abortei a crise convulsiva, tratei a crise convulsiva com diazepam, mas existe risco dele voltar a fazer crise convulsiva. E aí, nos próximos 5 a 10 minutos, nós vamos administrar uma outra droga, que é também um anticonvulsivante, que é a difeniloidantoína, ou fenitoína. Não se preocupem com a dose também. Por que nós fazemos o idantal, a fenitoína? Para que o paciente não venha a fazer, no próximo tempo, no próximo momento, ou
nos minutos e horas subsequentes, novos episódios de crise convulsiva. Então, primeiro eu termino a crise convulsiva, depois eu administro uma outra droga para impedir o aparecimento de novas convulsões. Primeiro diazepam e depois a fenitoína, né? Causas possíveis de crise convulsiva nesse paciente, a gente poderia elencar ali uma série de possibilidades, né, que poderiam levar à crise convulsiva, né? Crise hipertensiva, ou que a gente chama de encefalopatia hipertensiva, hipoglicemia, um novo acidente vascular encefálico, entre outros, né? E quando a gente trata um paciente com crise convulsiva e tem essa história de queda, né, e a gente fica preocupado se alguma lesão estrutural levou à crise convulsiva, na maioria das vezes isso passa por uma avaliação de imagem a nível do sistema nervoso central, que é por uma tomografia computadorizada, e a nível de acompanhamento desse paciente, a realização do eletroencefalograma. Então, exame de imagem, tomografia de crânio e realização do eletroencefalograma e encaminhamento para um neurologista poder dar seguimento ao caso. Então, desta forma, eu atendi a crise convulsiva, realizei exames necessários, né, para poder me posicionar melhor e encaminhei o doente para um colega da especialidade para acompanhar o caso. Alguma dúvida do que foi dito? A princípio, não, professor. Não? Muito bem. Quando o doente... Isso que eu estou descrevendo, o que deve ser feito, isso é o que comumente fazemos e eu estou, digamos assim, descrevendo o doente que tem uma resposta favorável ao tratamento. Eu posso, por exemplo, fazer isso e o doente continuar fazendo crise convulsiva, né? E a gente chama isso de status convulsivo, né? Estado de mal epilético, um doente que faz várias crises convulsivas sequenciais. Esses casos, naturalmente, são casos mais difíceis de tratamento, nós vamos lançar mão de outras drogas, esses doentes vão precisar de infusão contínua de drogas para poder tratar a crise convulsiva, muitas vezes nós vamos associar outras drogas, esses doentes são colocados no ambiente de terapia intensiva para poder dar seguimento ao tratamento. Eu estou descrevendo o doente que mais comumente se apresenta e quais são as atitudes que nós devemos ter frente a esse modelo de paciente. Nenhuma dúvida? A princípio, acho que não, professor. Não sei Não? se alguém tem. Então, vamos para um outro assunto. Vamos lá, vou compartilhar a tela novamente, só para a gente poder dar seguimento. Vamos lá. Aqui, um outro problema, que também merece atitude imediata no atendimento. Eu estou ali com o doente ali. Mesma descrição, o doente hipertenso. Nada impede, né, que o doente tenha tido um quadro que a gente chama de crise hipertensiva, emergência hipertensiva, né? E como é que a gente aborda esse doente também no atendimento de um pronto-socorro? Esses doentes precisam ser hospitalizados para serem tratados, normalmente numa unidade fechada, onde você tem monitorização contínua, equipe de profissionais habilitados para tratar essa condição. Aqui, hipertensão arterial, a definição da hipertensão arterial, o que é uma emergência hipertensiva? Você impõe, por conta dos níveis tensionais elevados, um risco iminente de vida e rápida e progressiva deterioração do órgão-alvo. Aqui é a redução da PA, pressão arterial, em questão de minutos a poucas horas, habitualmente com drogas por via parenteral. Internação hospitalar obrigatória em CTI, geralmente, quer dizer, em unidade fechada. Então, a emergência hipertensiva, eu devo internar o doente numa unidade fechada ou numa UTI e eu vou lançar mão de drogas intravenosas para controle dos níveis tensionais. Metas terapêuticas, reduzir a pressão arterial média. O que é a pressão arterial média? A pressão arterial média, eu tenho a sistólica, a diastólica e a média. A pressão arterial média é a pressão arterial diastólica mais 1/3 da diferença entre sistólica e diastólica. Isso é pressão arterial média.
Reduzir a PAM em não mais de 25% dos níveis iniciais em um período de minutos a 2 horas e depois até 160 por 100 milímetros de Hg entre 2 a 6 horas. Evitar a hipoperfusão cerebral e ou coronariana por reduções muito rápidas ou acentuadas da pressão arterial. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que reduzir a pressão arterial rapidamente, mas, por outro lado, eu tenho que acompanhar a resposta do paciente à administração dessas drogas. Por isso que ele precisa ficar no ambiente de terapia intensiva. Eu não posso usar drogas e reduzir drasticamente a pressão arterial, senão isso pode precipitar um evento isquêmico a nível do sistema nervoso central ou até um evento coronariano. As drogas que nós vamos utilizar nas emergências hipertensivas, nós vamos citar apenas duas, né? São as drogas vasodilatadoras. Uma atua tanto a nível do lado venoso da circulação quanto do lado arterial, que é o nitroprusiato de sódio. Não se preocupem com a dose também, está ali apenas para ilustrar. Então, eu posso lançar mão de uma droga que vai ser feita venosa, chamada nitroprusiato de sódio, que vai diminuir os níveis tensionais do paciente. E, para isso, o doente tem que estar no ambiente com monitorização contínua e onde possa, isso é sinônimo de verificar a pressão arterial com intervalos regulares e um intervalo de tempo pequeno. A outra droga que a gente pode utilizar como alternativa é um vasodilatador venoso, a nitroglicerina, né? Também por via endovenosa, em infusão contínua através de uma bomba infusora, com o objetivo de diminuir os níveis tensionais. Dessa maneira, nós tratamos as emergências hipertensivas com o doente hospitalizado dentro de uma unidade fechada com drogas venosas, parenterais, intravenosas, através de bomba infusora. Vamos interromper aqui o compartilhamento para alguma dúvida? Acho que esse assunto é tranquilo, professor. Tranquilo? Então, se eu estou diante de uma emergência hipertensiva, eu tenho que diminuir os níveis tensionais, senão o doente pode fazer edema agudo de pulmão, síndrome coronariana aguda, acidente vascular encefálico, hemorrágico, por exemplo, né? Isso e levar o doente ao óbito. Isso é péssimo. Então, eu tenho que intervir. Eu vou intervir usando drogas parenterais para diminuir os níveis tensionais. E nós estamos citando duas drogas, nitroprusiato, né, de sódio e a nitroglicerina venosa também. Tá? Outro problema. Vamos progredir aqui. Também está ali relacionado ao caso, né? Mesma descrição clínica, e eu tenho ali a possibilidade de acidente vascular encefálico, né? Se o doente fez ou não um novo AVE. Né? O paciente fez um acidente vascular encefálico ou um ataque isquêmico transitório. Existe ali critérios diagnósticos tanto para uma condição quanto outra condição. Alguém saberia me falar? A gente vai falar primeiro de ataque isquêmico transitório. Alguém poderia me falar qual é a diferença? Existe alguma diferença ou não tem diferença nenhuma? Existe diferença, sim. Eu acho que o ataque isquêmico ele volta ao normal depois de um certo tempo. Só não sei dizer quanto tempo exatamente. Eu acho que é meio que uma simulação de um AVE, e o AVE já tem uma lesão cerebral de fato. Na verdade, o doente faz um quadro semelhante a um acidente vascular encefálico, né? Por exemplo, faz um déficit motor, fica hemiparético, por exemplo, né, com o déficit motor, só que esse quadro ele regride num intervalo de tempo, né? E esse doente é rotulado, né, como ataque isquêmico transitório. Existe uma conduta própria para esses casos, né? Ou poderia ter o mesmo quadro e o quadro que se instalou, ele não regride, ele se mantém, e isso muitas vezes se traduz através de exames complementares com o diagnóstico, por exemplo, de um infarto cerebral, né? A gente vai falar melhor sobre isso na semana que vem.
a conduta nesse modelo de paciente com acidente vascular encefálico isquêmico, né? Isso se traduz, quando o quadro se completa, né? Isso se traduz pelo quadro clínico, que não melhora, né? E também pelos exames de imagem que mostram lá as anormalidades estruturais sugestivas desse quadro de acidente vascular encefálico. No ataque isquêmico transitório, eu tenho o quadro clínico, muitas vezes a tomografia é normal no primeiro momento, e o quadro regride, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Vamos voltar lá. Ô, professor, Pode falar. é por isso que repete a tomografia em 48 horas? Pelo menos o acidente vascular encefálico isquêmico, algumas vezes, no primeiro momento, você não tem a imagem do infarto cerebral. E quando você repete a tomografia com 24, 48 horas, aparece a imagem, entendeu? Mas a clínica do paciente, ela se mantém. Quando ele completou a VE, né? Quando é ataque isquêmico transitório, esse quadro neurológico ele regrediu. Entendeu? Sim, professor, obrigada. Vamos ver aqui. Onde é que eu estou? Então, a dúvida se o paciente fez um novo AVE ou trata-se de um ataque isquêmico transitório, né? Isso implica em uma necessidade de tomografia computadorizada de crânio, né? Aqui o paciente admitido foi o que eu acabei de falar, com déficit neurológico focal, que no intervalo de 24 horas regride por completo. A tomografia não revela imagem de infarto cerebral na entrada e no controle após 24, 48 horas. É exatamente o que você falou, que eu estou repetindo, né? Normalmente representa um quadro de isquemia cerebral reversível que caminham para um acidente vascular encefálico mais adiante, isquêmico mais adiante. Quer dizer, o doente apresentou esse quadro clínico que regrediu, mas isso representa a isquemia cerebral reversível. E nós precisamos, digamos assim, completar a investigação desse doente, porque esse doente vai mais adiante fazer um novo quadro e aí sim ele vai completar um acidente vascular encefálico com um infarto cerebral. Bom, como é que nós fazemos isso? Por que o paciente fez o episódio de ataque isquêmico transitório? Existem algumas possibilidades ali, né? Por que o doente fez um AVE isquêmico? Um percentual relativamente grande dos casos, né, representa ali 25%, são são placas, né, de aterosclerose em grandes artérias, né? Então, nós precisamos olhar isso. Aqui só a importância do nosso exame físico. Eu, quando vou examinar meu doente, né, eu posso encontrar no exame físico um sopro carotídeo. Se eu encontro ali no pescoço, coloquei o esteto, tem sopro em carótida, isso fala para a possibilidade do doente ter obstrução carotídea por conta de uma placa aterosclerótica. Então, eu detectei isso no exame físico, com o estetoscópio, eu posso progredir nessa investigação, né, aqui apenas para ilustrar o que é uma placa aterosclerótica, né, obstruindo ali um percentual da luz do vaso. Pode ocorrer que essa placa aterosclerótica, ela ocorre uma fissura da placa, ocorre a ativação da cascata da coagulação, a agregação de plaquetas, né? Exposição do fator tecidual, a formação de um trombo e a obstrução completa do fluxo, levando lá ao quadro de AVE que se completou com um grande infarto cerebral. Aqui, na investigação do doente, mostrando, né, o que seria um exame de ultrassom, sem mostrar anormalidades, né? Ali um exame de ultrassom, um Doppler de carótida, mostrando a obstrução com placa, que também pode ser investigado por uma angiotomografia, um angio-TC, uma arteriografia cerebral, em casos selecionados, uma angio-ressonância, né, que é a terceira figura, e a quarta figura, uma arteriografia cerebral. Na maioria das vezes, a gente sempre opta pelo não invasivo. O não invasivo é o Doppler de carótida, que vai nos dar esse tipo de informação. Também podemos lançar mão da angiotomografia. A angiorressonância se coloca também como arteriografia em casos selecionados, né, para poder quantificar melhor a obstrução pela placa.
A decisão do que vai fazer, né? Se o doente vai permanecer com tratamento clínico, se vai ser indicado cirurgia, se vai colocar um stent ali naquela obstrução carotídea, ou se vai fazer uma cirurgia chamada endarterectomia, é o colega da vascular. Então, nós vamos conversar com o colega da vascular, ele vai solicitar esses exames, e aí toma-se a decisão, dependendo do grau de obstrução dessa placa, né? Se é uma obstrução severa, né? Eu estou ali, o doente fez um ataque isquêmico transitório, estou dando continuidade à investigação e estou achando ali uma placa com obstrução significativa em carótida. Então, esse doente vai precisar, além de tomar drogas para controle ali da dislipidemia, né, e tentar impedir a progressão da doença aterosclerótica, nós vamos, muitas vezes, precisar de uma intervenção. Essa intervenção, cirurgia, angioplastia, vai ser feita pelo colega da vascular, né? Uma outra opção de acidente vascular encefálico isquêmico é cardioembólica, né? E é um percentual também significativo. O nosso doente tem fibrilação atrial, né? A fibrilação atrial, muitas vezes, o doente desenvolve trombos em átrio esquerdo grande, trombos em átrio esquerdo, e esses trombos podem migrar e chegar ao sistema nervoso central e causar um acidente vascular encefálico isquêmico embólico. Então, AVE isquêmico embólico ou cardioembólico, por conta da arritmia, por conta da fibrilação atrial, né? Aqui, arritmias, taquiarritmias, bradiarritmias, o sítio anatômico, supraventricular, ventricular, paroxística, não paroxística, sustentada, não sustentada. O diagnóstico da fibrilação atrial normalmente é feito, eu reconheço isso do ponto de vista clínico, a arritmia, e procedo lá ao eletrocardiograma, e o eletrocardiograma vai me dar lá uma ausência de onda P, um intervalo RR irregulares e aquela atividade atrial anárquica ali característica da fibrilação atrial, né? O que eu vou fazer com o meu doente com fibrilação atrial? O nosso caso ali, o doente é um doente idoso, provavelmente uma fibrilação atrial crônica, né? Já fazia uso de amiodarona. Nesses casos, o manejo é apenas o controle da frequência e também a anticoagulação, que eu já vou falar. Na fibrilação atrial aguda, pode ser optado, se ela tem um intervalo de tempo pequeno, né, até 48 horas, né, eu posso optar pelo retorno ao ritmo sinusal através da cardioversão química, que é o uso da amiodarona, ou a cardioversão elétrica, o uso do desfibrilador, né, onde eu vou cardioverter o meu doente para retorno, a FA para retorno a ritmo sinusal. Aqui, a amiodarona e, no caso da crônica, apenas o uso de drogas para controle de frequência, na maioria das vezes, né? Muitas vezes o uso de beta-bloqueadores e também o uso de anticoagulação oral, que é a forma que nós temos de impedir que esse doente que tem fibrilação atrial crônica possa evoluir com esse quadro de acidente vascular encefálico isquêmico embólico, né, que é o característico ali do doente com FA. Então, como complicação da fibrilação atrial, a gente tem o acidente vascular encefálico, esse risco aumenta naturalmente em relação ao uso do anticoagulante, né? Existem alguns tipos de anticoagulante, aqui está se referindo ao mais utilizado já há muitos anos, que são os cumarínicos, que são utilizados por esses pacientes que têm FA para prevenção de acidente vascular encefálico isquêmico embólico, né? Aonde essas drogas são, aonde elas atuam, né? Aqui a cascata da coagulação, né? Os cumarínicos, eles atuam inibindo a geração dos fatores precursores da protrombina, que é a via extrínseca da coagulação, né? E a gente monitora isso através do coagulograma, do tempo de protrombina, do INR. Esses pacientes, né, quando apresentam esses eventos, né, e eles têm fatores de risco, nós devemos tratar. Se o doente não teve nenhum evento, a gente chama de prevenção primária. Se ele já teve algum evento, a gente chama de prevenção secundária, né, para tentar impedir novos episódios
de AVE isquêmico, isso acaba recaindo em uma série de intervenções. Veja que está colocado ali, se o doente tem fibrilação atrial, fazer anticoagulação, né? Se ele tem dislipidemia, utilizar estatinas, se ele tem diabetes médio, tratar o diabetes médio, se ele tem obstrução carotídea significativa, fazer ainda arterectomia de carótida e muitas vezes também lançar mão de terapia antiplaquetária, como, por exemplo, o uso de aspirina. Então, vejam quanta discussão ela pode ser feita a partir de um caso clínico, quando a gente está querendo ali elencar patologias que poderiam explicar a evolução do doente, né? E o médico que está atendendo, né, ele vai por um caminho tentar confirmar o diagnóstico para poder tomar a decisão terapêutica. Na nossa disciplina é raciocínio clínico, então eu junto uma série de dados, né, clínicos, história, exame físico, interpretação de exames complementares, faço o diagnóstico e tomo a decisão terapêutica ali de acordo com o que eu estou encontrando naquele paciente, as medidas que podem ser tomadas. Eu estou apenas ilustrando para vocês coisas que poderiam ser feitas de acordo ali com a apresentação do caso clínico. Nós ainda temos uma discussão para fazer sobre AVE isquêmico, né, em relação à trombólise, que a gente vai fazer na semana que vem. E aí, na semana que vem, após eu falar sobre conduta atual no AVE isquêmico, a gente vai ter a avaliação. Eu queria agora que vocês participassem, por favor. Dúvidas que vocês possam ter para a gente poder esclarecer. Professor, então, só para confirmar, inicialmente chegou uma suspeita de um AVE, no caso, e de um... esqueci o nome. Do transitório. Ataque isquêmico transitório. Ataque isquêmico transitório. Vai tratar da mesma forma, né? Vai ter a mesma conduta a princípio com o paciente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, né? Porque existe uma conduta própria que deve ser feita quando a gente documenta um acidente vascular encefálico isquêmico que está ali no primeiro momento do atendimento, existe um intervalo de tempo para a gente ter um processo decisório para indicar o uso de trombolítico no doente. É o que a gente vai falar semana que vem. Se o quadro neurológico regride, né, o doente chega com a queixa e eu vou fazer tomografia e aí controlo os níveis tensionais e daqui a pouco o doente, olha, eu já estou mexendo meu braço, a força melhorou, quer dizer, isso fala a favor de quê? De ataque isquêmico transitório, né? E não acidente vascular encefálico que se completou, né? Que se completou propriamente dito. Para isso se usa, né, uma escalinha onde você pontua as alterações neurológicas do doente para poder classificar ele o grau de comprometimento neurológico do doente para ver se ele preenche critérios para uso de trombolítico ou não. Agora, se o quadro neurológico regride por completo, né, ou parcialmente no primeiro momento e depois mais adiante melhora mais um pouco, esse doente, na verdade, ele fez um ataque isquêmico transitório. Qual é a preocupação do ataque isquêmico transitório? É que ele não completou a AVE naquele momento, mas ele vai completar adiante. Então, eu preciso investigar esse doente, saber por que ele fez o ataque isquêmico transitório, identificar o que levou a esse quadro, para que eu possa tomar providências e impedir que mais adiante o quadro se repita e aí sim ele possa fazer um grande acidente vascular encefálico, por exemplo, evoluir com um grande infarto cerebral e aí ficar em coma dentro do hospital e acabar morrendo, né? Então, eu estou detectando o problema, eu investigo para que ele não ocorra novamente mais adiante. A pergunta uma outra coisa rapidinho. Posso fazer uma pergunta? Excluindo a hipótese de ataque isquêmico transitório, apenas a TC pode confirmar ou excluir a possibilidade de AVE, sempre vai ser feita a tomografia. Sempre vai ser feita. Aí você vai ficar algumas vezes você vai ficar na dúvida, né? Se o doente fez a lesão estrutural ou não. Eu posso achar que é isquêmico e é hemorrágico, né? O que vai me dizer isso? A tomografia. Então, a tomografia é importantíssimo, né? Se eu estou lidando com a possibilidade de ataque isquêmico transitório, a tomografia vai estar normal.
Mas eu tenho que prestar atenção, e aí a gente vai discutir semana que vem, que algumas vezes, como já foi dito na aula de hoje, num primeiro momento, um doente que faz um AVE isquêmico, a tomografia é normal. Ela vai mostrar as alterações 24, 48 horas depois. E eu tenho que tomar providências agora. Então, tem alguns dados na tomografia que podem sugerir a possibilidade de lesão vascular, obstrução vascular, de vasos significativos, vasos importantes, que me autorizam eu progredir ali no raciocínio para tratamento de um acidente vascular encefálico. Então, a TC é importantíssima, sem dúvida nenhuma. Sobre trombolizar, vai falar semana que vem, né, professor? Semana que vem não, na outra, depois da prova, né? Não, antes da prova. Primeiro vamos ter aula sobre AVE isquêmico e uso de trombólise, né, de trombolítico, como é que a gente indica, o que se faz, o que pode ser feito. E aí depois já tem a avaliação. Tá? Então tá bom, então. Olha, eu tenho aqui 43 pessoas em sala. Só tive participação de Letícia e Ana. Eu queria ouvir mais alguma pergunta. Temos aqui uma participação do Rodrigo. Após 48 horas, né, apareceram imagens, né, confirmando ali o infarto cerebral, né? Esse doente ele já saiu do protocolo de trombólise. Vocês vão ver que nós temos uma janela de tempo que é pequena para poder ser utilizado o trombolítico. 48 horas já perdeu a oportunidade. Por isso que é importante o trabalho do médico da emergência, entendeu? Isso. Eu vou mostrar isso para vocês semana que vem, Letícia, como é que a gente indica trombolítico no AVE isquêmico. Tá bom? Muito bem. Mais alguma dúvida? Não? Ô, professor, deixa eu te perguntar. A avaliação não tem como ser na outra terça, não, por acaso? Assim, eu não sei se todos os colegas estariam também de... Não, porque na outra semana eu já vou estar dando aula para outra turma. Ah, entendi. Vai terminar a turma de vocês e começa a outra. A outra turma. Então, não tem como eu passar para outra semana, entendeu? Porque na outra semana já começa outra turma. A mesma disciplina. Tem outra pergunta, professor. Já vi também. Eles são vasodilatadores. O nitroprusiato de sódio é arterial e venoso e a nitroglicerina é só vasodilatador em território venoso. Não tem nada a ver com bloqueador de canal de cálcio. Uma dúvida que talvez surgisse é que o nosso doente, se vocês olharem lá o caso clínico, ele não estava usando o anticoagulante oral e tinha fibrilação atrial. Aí você vai me perguntar, mas por que ele não estava usando? Né? Aquele cuidado que a gente tem que ter quando discute um caso, né? Não fazer críticas à conduta de outros colegas. Quando você tem, e às vezes o motivo ele tem uma lógica. Quando você tem um paciente que mora em zona rural e comparece pouco para atendimento, não vem às consultas com regularidade, e o uso do cumarínico, por exemplo, do Marevan, é uma medicação que eu preciso controlar o coagulograma, o INR, o risco de sangramento, que é o efeito adverso quando a gente usa anticoagulante oral, é grande, principalmente quando eu não monitoro o doente. Então, se eu tenho um doente que não vai ser monitorado, não vai vir à consulta com regularidade, eu não devo prescrever anticoagulante oral, que eu vou perder o controle desse paciente, e isso mais adiante pode significar um evento adverso grave, que é o sangramento. Tá ok? Então, está justificado por que o doente não estava usando anticoagulante.
Eu bem vi isso acontecendo com uma paciente. Assim, acabou que ela era uma paciente cardíaca, tinha uma válvula, e aí ela usava Marevan, mas segundo relatos da família, ela sempre fez o acompanhamento direitinho, sabe? Com o cardiologista dela, tudo certo. Só que aí ela foi um dia à noite no hospital passando mal, queixando assim de azia, aí meio desorientada, suando muito, e acabou que essa paciente voltou no dia seguinte para o hospital, que havia sido liberada durante a noite, voltou no dia seguinte, e aí como ela tinha plano de saúde, foi transferida, e era um AVE hemorrágico, e acabou que fizeram até cirurgia, né, nela, mas aí acabou que deu morte cerebral realmente. É chato isso. Não, Marevan não se usa em grávida. É contraindicado, com marínico em grávida, que pode dar hemorragia fetal. Se tiver que anticoagular grávida, é com heparina de baixo peso molecular, que não atravessa a placenta. Marevan é contraindicado em gestação. Muito bem. Então, podem colocar o nome, a matrícula, sair de sala. Semana que vem a gente se vê e temos a avaliação. Um abraço para vocês, hein? Mais uma vez, prazer estar com vocês, tá? Obrigada, professor. Muito obrigado pela aula. Foi ótimo. Um abraço. Professor, a Bia está bem com a mão levantada. Não sei se ela quer fazer alguma pergunta. O quê? Você quer um print do caso, é isso? Vou colocar aqui. Esse é o caso. Obrigada, professor. Eu consegui tirar o print. Esse é o caso. Mas a aula ela está sendo gravada e eu vou colocar no AVA a aula. Tá? Vocês podem ver a aula no AVA. Tem problema. As anteriores eu vi que o senhor postou todas, professor. Oi? As anteriores o senhor postou sim. Todas. Eu vou botar essa também. Normalmente eu faço isso no mesmo dia. Daqui a pouco já está no AVA. Obrigada, professor. Fica com Deus. Um abraço.